Alô, alô, boa tarde, boa tarde. Salve, salve. Chupa, Paulo Mossa, mas chupa gostoso. Mas que delícia, Paulo Mossa. O Pierre, como é que é, Pierre? Chupa, Paulo Mossa, Tardelli. Tardelli, chupa, Paulo Mossa de novo. Alô, olha o Jô aí, hein? Olha o Baladeiro, olha o Ronaldinho Gaúcho, já não dava mais e tal. Olha o Cuca, hein? Pé frio, tá aí o Galo, campeão da Copa Libertadores. E você vê tudo da grande final de ontem, agora aqui nos Donos da Bola, até as 2 da tarde. Todo o resumo do que rolou ontem no Mineirão. Conosco, Cadu Doné, comentarista Band de Bola, dos Donos da Bola, com Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, a dona da bola também. E Júnior Brasil, Zil. Olha, aliás, rolou uma... Vamos mostrar agora de uma vez. Vamos lá, Juverci. Vamos chamar então, homenagem da Band, claro, ao Clube Atlético Mineiro, ao Galo, pela conquista de ontem, pelo grande título, tão esperado, né? 105 anos, tão esperado o título, e ontem aconteceu. Aliás, coração na ponta da chuteira, entrega total, foi o que a gente viu ontem no Mineirão. Olha a homenagem aí, roda. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador, vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Quem diria, hein? Quem diria, depois de tudo que passou na Copa Libertadores, o Galo campeão de 2013. Eu falava antes aqui de coração na ponta da chuteira, de entrega total em campo, emoção, aflição e festa. Após 105 anos de espera, o Atlético conquista o principal título da sua história. Vamos ver como esse duelo aconteceu, inesquecível, aliás, com o Olímpia ontem no Mineirão. A reportagem é do grande, é do Mr. Band, Luciano Dias. Confira. Era a noite de uma frase. Eu acredito! Eu acredito! Frase muito gritada na chegada do ônibus do Atlético ao Mineirão, com direito à rua de fogo e tudo. Vale subir na árvore para não perder a foto. É o Galo querendo bicar a Libertadores pela primeira vez. E antes mesmo da bola rolar, muita emoção. É um sentimento único. É o Galo. Eu acredito. Tem torcedor que fez questão de levar a mesma bandeira da maior decepção da história atleticana, o rebaixamento de 2005. Eu vou ser campeão da América, porque amar o time nas horas ruins e nas horas boas. E esse título é nosso, porque está escrito que é nosso. Todo
mundo na onda do eu acredito. E já pensando em Marrocos, inclusive, no Mundial de Clubes. Já nós vamos lá no final do ano ver o Galo ser campeão mundial. E os jogadores também acreditaram, mas não foi fácil, foi emocionante. No primeiro tempo, muito nervosismo, nada de gols. Mas na etapa final, Jô fez 1-0 logo no primeiro minuto. O Galo continuou pressionando, mas o segundo gol saiu só aos 42 minutos, com Leonardo Silva de cabeça. Aí o jogo foi para a prorrogação. Mesmo com a pressão, o Galo não conseguiu fazer o terceiro gol. Aí, a decisão, mais uma vez, foi para os pênaltis. Emoção para os atleticanos. Miranda e Jimenez desperdiçaram para o Olímpia. O Galo não errou nenhum gol e, pela primeira vez, é campeão da Libertadores. O capitão Hever foi a loucura. Campanha maravilhosa que nós fizemos. Agora é comemorar e pensar e comemorar só isso. Emoção também de Ronaldinho, o craque que tinha ganhado quase tudo na carreira. Faltava a Libertadores. Não falta mais. E tá aí. Conquistei. Então agora buscar novos objetivos, novos sonhos. E o Cuca, treinador azarado? Isso faz parte do passado. Se hoje a gente perde no pênalti, volta tudo azarado, né? O Atlético é azarado, eu também sou azarado. Se bem que eu acho que não é assim, né? Porque eu ganhei agora que eu tenho sorte. O trabalho é diferente de você ter sorte ou azar. E o trabalho da gente foi bem conduzido. Eu acho que o que eu melhorei na vida foi ter mais paciência, né? E eu colhi aqui no Atlético aquilo que eu plantei. Título para lavar a alma de qualquer atleticano. Sensacional, essa imagem é sensacional. Olha, acho que ninguém, mais que a torcida atleticana, merecia esse título, né, Edmar? Porque o torcedor é que sofre, né? Com as provocações e tal. A gente viu muito bem nessa onda lá de São Paulo, e eu até conto para vocês que hoje, curiosamente, batendo um papo com o Mário, que é o editor-chefe do Jogo Aberto, ele me dizia que uma das questões que tiraram o Paulo Mossa da Band foi exatamente essa questão de não respeitar, né, o adversário, não respeitar a instituição. Então, ontem ele foi ovacionado no estádio, né? Ovacionado no estádio pela torcida atleticana. Então, a torcida que sofre, ninguém mais que ela merece esse momento, né, Edmar? Boa tarde. Boa tarde, é verdade, e acho que as palavras do Cuca são fundamentais aí. O Cuca me disse uma vez, uma frase que eu guardei muito no momento que eu passava profissional, ele me disse assim: tudo que Deus faz é bom. E é essa frase que o Cuca leva para dentro do Atlético, todo mundo sabe disso, eu já escrevi uma coluna sobre isso. Essa é a frase que ele utiliza com seus jogadores e está comprovada aí. Essa história de rótulos, tudo que se coloca nas pessoas, no mundo do futebol, na vida, na forma como a gente dignifica cada coisa que a gente faz, acho que está comprovada aí. Não foi só o Cuca, foi uma série de jogadores, os chamados renegados em muitas situações, e o Atlético conseguiu colocar tudo isso por terra, né? Mostrar que é no futebol, é na vontade, é na superação. A gente já dizia ontem que se o Atlético tivesse essa vontade, né, essa superação, essa determinação, esse foco, ele conseguiria. Na pré-eleição do Cuca ontem foi exatamente isso que ele utilizou com os jogadores, o que ele tinha feito e o que o grupo tinha feito para chegar naquele momento. Se utilizou de vídeos de familiares, né, essa história motivacional, a galera fala que o Cuca não é motivacional, ele foi extremamente motivacional na palestra dele ontem. Houve um planejamento para que tudo acontecesse da forma como aconteceu. Ele esperava fazer os 2 gols no tempo normal dos 90 minutos, eram os 2 que ele buscava, ele falava o tempo inteiro que era isso que o Atlético tinha que fazer, e acho que coroou aí um grande trabalho, não esquecendo, é claro, do Alexandre Calil, que reestruturou o Atlético e que trouxe uma coisa que é primordial. Muita gente questiona ele porque ele é muito absolutista, né? Ele traz o poder, mas ele enxugou a história do Atlético. É ele, Adriana Branco e o Maluf, são eles que coordenam, são eles que levam para frente. E o mérito dele ter trazido o Maluf do principal rival, que é o diretor de futebol mais cobiçado por todas as equipes do país, e acho que a partir de ontem ficou mais ainda, né? Ele trouxe toda essa vitória para o Atlético e o mérito do Calil Santos. Júnior Brasil, conquista espetacular, campeão da Libertadores, e agora a torcida fala só em Mundial, fala só em Marrocos.
Ontem eu conversava com o grande Bolivar, a quem eu mando um forte abraço. Bolivar, tá na Alterosa ainda, Bolivar? Alterosa. Tá na Alterosa? Gente boa demais. Abraço pro grande Bolivar. Bati um papo com ele às 4 da manhã, esperando o táxi na porta do Mineirão, porque não existe táxi na capital, né? Quando precisa eles não aparecem. Então, batendo um papo com ele, ele disse o seguinte: Everton, o Galo quebrou a casca, que muita gente entendia como um pintinho. Ele quebrou a casca, ele saiu. E agora é apenas o início de uma nova história. Você acredita nisso, Júnior? Que essa sinergia que é criada entre torcida, diretoria, time, tem um ídolo que é o Ronaldinho, agora um outro que é o Vitor, mas cada jogador foi importante nessa trajetória dentro da Libertadores. Você acha que é uma nova era a partir de agora, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço para todos. Acredito que sim, porque o Atlético já teve grandes times, já teve esses mesmos ídolos, década de 80, final com o Corinthians também, que o Atlético perdeu, e tinha jogadores de qualidade, Marques, Guilherme, só que veio o título. O título culminou, coroou essa mudança de mentalidade do Atlético. Aí você falou, ninguém merece mais que o torcedor. A torcida do Atlético é incrível, é fantástica, é uma religião. É algo diferente de boa parte das torcidas, com todo o respeito que todas merecem. Até porque o Atlético ficou muito tempo sem obter uma conquista de expressão. E o atleticano, ele cresceu, se tornou resignado, não abriu mão do sentimento. Então, o torcedor merece. Mas aí quando a gente vê o presidente Alexandre Calil, que já passou por tantas coisas, e ele teve a perspicácia de buscar homens, buscou o Eduardo Maluf, que saiu do Cruzeiro, chegou cobrado, contestado, buscou jogadores, como a gente falou, renegados. E aí eu vou pegar aquele que obteve talvez a maior conquista, o Léo Silva. Ele saiu quase, esse está acabado, pode sair, sim, ninguém vai dar nada por ele, não. Né? E o Atlético apostou no cara certo, buscou o gênio. Alguém que precisava comandar esse time dentro de campo. Até o Pierre, que era um jogador que fazia faltas em excesso no Palmeiras, se tornou o grande ídolo, o grande leão no Atlético. E tantos outros. E aí alguns que não gostam do Richarlison, mas ele deu também sua cobertura, ele veio, um Alexandre. A gente vê o time, o grupo, no momento de união. Vê o Cuca, que ele merece demais por toda a trajetória. O Cuca é um cara ousado. Dos poucos que conseguiu implantar um esquema diferente no futebol brasileiro, talvez nos últimos anos, um time para frente, um time sem posição definida, com flexibilidade do posicionamento dos jogadores. E aí a gente vai um pouco mais além, Rodolfo Gropen, que trouxe a gestão, a Adriana Branco, o braço direito, Carlos Alberto Isidoro, o doutor Lázaro, o doutor Emir Kadar no conselho. Esse grupo se mobilizou, todo o apoio que houve, e acreditaram no projeto. E o Atlético, aquilo que o presidente Calil falou ontem, conseguiu se reerguer muito rápido, porque lutou para não cair, e aí depois buscou as peças certas, aprenderam a fazer, e aí chega. É inegável, não adianta alguém querer desmerecer esse título. Às vezes o torcedor do Cruzeiro fica invocado. Não tem como, o Atlético é campeão da Libertadores, gente, e com mérito, foi a melhor campanha. Não tem como, e claro, se fosse o Cruzeiro, a gente estaria falando, e como fizemos em tantas outras oportunidades. Mas hoje, amigo, o momento é do Atlético, não tem como. O Atlético mereceu tudo isso. O momento, de fato, é do Atlético. Cadu, ontem, antes do jogo, a gente se encontrou no hall e batendo um papo. Então, aliás, no hall não, bem próximo ali ao bar onde fica a imprensa, e falando sobre as possibilidades do jogo. E aconteceu tudo, menos o que, por exemplo, eu imaginei. Né? Porque eu imaginei que a coisa pudesse acontecer, mas não da forma trágica. Ou seja, o Atlético venceu com as piores perspectivas, as piores condições. Foi na condição mínima, 0-0, um jogador a mais, 0-0 também na prorrogação e vencendo nos penais. Aliás, o Juversi cravou isso aqui ontem, né? O Juversi disse que venceria por 2-0, 0-0 na prorrogação e pênaltis. O Juversi, que aliás está me dizendo aqui no ponto, que já garantiu a faixa de campeão, está muito feliz, inclusive, com o título do Galo. O que te chamou a atenção, Cadu, nesse título? Vamos tentar buscar a coisa por um ângulo diferente de tudo que foi falado, que eu sei que você é capaz disso. Olha, eu acho que o título a gente pode dividir em duas fases diferentes, em que o Galo mostrou virtudes distintas nessas duas fases. O título começou na primeira fase e até as oitavas de final contra o São Paulo, tendo um Galo jogando um futebol espetacular, muito bonito, baseado muito na técnica. E naquele momento, a ofensividade, a inventividade do Cuca era o que mais chamava atenção. E da fase quartas de final adiante, a partir do Tijuana, passou a ser o título da raça, do coração, o título da emoção. Então, acho que
o Galo mostrou um pouquinho de tudo durante essa competição e a gente pode dividir nesses dois momentos, né? A fase em que o Galo jogou demais, sobrou na turma e depois ganhando com merecimento, mas sempre com muita emoção, sempre ali na conta, sempre mais na raça do que na técnica. Então acho que teve esse lado curioso, não foi um time que teve só uma coisa ou só outra, mostrou as duas virtudes. E outra coisa que eu queria falar, Everton, muita gente tem falado na questão da sorte, ou tentando desmerecer o título do Atlético, ou contextualizando de outra maneira. Ô, gente, sorte e merecimento não são excludentes. É impressionante como as pessoas têm mania de colocar uma coisa ou outra. Não, quando o título vai acontecendo, na trajetória de um título, de um time campeão, a gente vai pensando várias coisas. Ali tem um momentozinho de sorte mesmo, aí depois vai lá e um grande jogador consegue, por mérito, marcar um gol. A gente vê na Libertadores do ano passado, por exemplo, quem não se lembra do lance do Diego Souza, do Vasco, contra o Corinthians. Foi um momento de sorte do Corinthians. O próprio Olímpia chegou à final ontem, teve vários instantes de sorte antes de chegar. Então o Galo teve sorte? Teve sim, e isso é inegável, mas teve merecimento. Uma coisa não anula a outra. O Galo mereceu demais o título, então não tem essa história de uma coisa excluir a outra. Isso incomoda demais. Qualquer título, Everton, não é só Libertadores, não é só em clube, Copa do Mundo com a seleção brasileira, a gente pensa sempre um outro momento que pode falar, pô, e deu um pouquinho de sorte, mas o Galo mereceu demais. Então, essa sorte, vai citar um outro lance? Vai, mas não desmerece o título de forma alguma, o Galo mereceu. E a sorte sempre acompanha quem tem competência, né? Vamos voltar a falar disso daqui a pouco, porque agora eu vou chamar um jogador até citado pelo Júnior Brasil aqui, que é o zagueiro Leonardo Silva. Ele falou sobre a conquista com a camisa do Galo e a perda da Libertadores com o Cruzeiro em 2009. Acompanhe. Hoje é só alegria, graças a Deus, um final diferente, né? E muito mais gostoso por ver uma torcida e um clube que há 42 anos não tinha esse gostinho, né? E graças a Deus a gente trabalhou e a gente pôde aí dentro de campo aí retribuir o trabalho, retribuir o carinho da torcida e a gente fica muito feliz nisso. Tem como mostrar a medalha para a câmera, por favor? Campeão, dessa vez é de ouro e com muito mais trabalho. Muito bem, Léo Silva, né? O Léo Silva é um jogador também de uma estrela muito grande, impressionante. Ontem, durante a transmissão, pouco antes do gol do Léo Silva, narrando o jogo, eu cheguei a citar isso. Falei, olha, é uma jogada que não vem funcionando já há algum tempo e o Atlético vem tentando insistentemente e não vem funcionando. Tomara que ela funcione hoje. E daí, 10 minutinhos depois, tá lá, bola levantada na área, Léo Silva subiu. E acho até que no lance anterior ao cruzamento, ele foi segurado dentro da área e aí ocasionou pênalti. Pênalti que aconteceu também em cima do Jô, claríssimo. Ele foi abraçado pelo zagueiro, né? Então, quer dizer, foi contra tudo e contra todos. E o Léo Silva, até que ponto, começo com você, Edmar, até que ponto ele representa de fato toda essa... esse momento que o Atlético vive? Acho que pela superação, né? Quando a gente fala assim, o Cuca tem esse grupo nas mãos. O Cuca tem esse grupo nas mãos porque ele tem uma relação muito próxima com cada um deles, inclusive com o Léo Silva, quando ele cita a questão de 2009, né? O Cuca tem uma relação muito próxima com o Ronaldo, quando ele assume o Ronaldo e diz, eu vou mudar a trajetória que você vem tendo na sua carreira nesse momento. É comigo que você vai ter essa recuperação. E assume a responsabilidade de estar trazendo o Ronaldo de novo. Ele tem uma situação muito próxima com o Tardelli, quando ele assume o fato de que o Tardelli era a tal cereja do bolo que faltava, e foi. Para mim, é o melhor jogador do Atlético na Libertadores, é o Tardelli. Então, todas essas circunstâncias podem parecer situações que foram ficando no espaço, mas quando você chegar a um objetivo final, né, a esse planejamento final, você tem a certeza de que tudo isso contribuiu. O Cuca tem essa relação muito próxima quando ele diz assim, nós temos goleiros importantes, mas eu preciso ter um goleiro experiente. E aí o Atlético faz a situação, e o Calil até escreve no Twitter, que é bom lembrar sempre, né, torcida chata, agora temos um goleiro. E era isso. Ou seja, o Cuca conseguiu ter os pontos, apoiado por uma diretoria que acreditou no trabalho do Cuca, porque vale a gente lembrar, o Cuca estava indo para o Internacional, quando ele veio para tirar o Atlético do rebaixamento, ele ficou pensando um dia, falou, gente, eu vou para o Inter que não está correndo risco, eu vou para o Atlético tentar essa mudança. E, na verdade, a mudança era da vida do Cuca, da própria carreira, daquilo que não é circunstancial. Então, as coisas têm uma trajetória e têm uma história. Então, não é sorte.
né? É a competência de que quem planejou e fez cada coisa muito bem pensado. Ô Júnior, eu pedi licença no jogo aberto ao Éder Aleixo, grande Éder, bomba, meu irmão, um beijo pra você, ao Reinaldo, ao Cerezo e tantos outros jogadores que fizeram história no Atlético. Eu pedi licença para dizer que é o maior Atlético da história, né? Conquistou o maior título, os números não mentem. É também complicado, é difícil, é complicado dizer que o Calil é o maior presidente da história do Galo? Eu já tive a oportunidade de falar para ele que ele é o maior presidente, ele sempre com aquela relação que ele tem com o pai, ele fala é meu pai, mas não é. O Elias Calil, ele abriu as portas, foi um grande precursor. Mas da mesma forma, a conquista veio com quem? Com Alexandre Calil. Quando você fala, tece esse comentário, daquele time genial que o torcedor nunca vai tirar do coração. Porque o Reinaldo foi um gênio. Reinaldo poderia ter destruído o mundo se não tivessem quebrado o joelho dele. Aí você pega um Cerezo, um Éder, Luizinho, a história, a trajetória de um João Leite, o próprio Marcelo, Heleno, tantos jogadores ali que abrilhantaram o Mineirão, fizeram uma história legal e pena que bateu de frente também com um grande Flamengo e 1000 histórias com relação a isso. Mas esse é o Atlético que conquistou o título. E o Alexandre Calil, ele teve um grande mérito. Hoje futebol é gestão. Hoje não, já há muito tempo. Mas a gestão é determinante. A gestão separa o clube que tem uma gestão boa do que não tem. Quem não tem gestão não consegue sucesso, isso é fato. Quando a gente citava aqui vários nomes, eu acrescento, não posso deixar de falar... Enquanto você vai falando do Calil, tem umas imagens interessantes do presidente aí. Eu não posso deixar de falar do diretor Domênico Bering. Hoje ele é diretor, é um cara que controla o Cássio Arregui, o Bernardo, o Naves, a galera da assessoria... tantos outros que lá estão, que fazem um trabalho com amor, com dedicação. Então o presidente Calil, mesmo sendo centralizador, ele buscou as peças ideais. Ele manteve o Cuca, bancou o Cuca. O Vitor, que muita gente do Sul ligou e falou, na hora da decisão, ele vai entregar. E o Vitor, no início, ele teve dificuldade, que é normal, todo goleiro falha, todo jogador falha. E o Vitor, a Dimara falou, talvez o Tardelli tenha sido o melhor jogador, mas o mais decisivo, e que, para mim, tem que colocar um busto para ele, sim. É o Vitor, pelo que ele fez. Hoje o Vitor, eu entendo que, com todo respeito, Tafarel, Veloso, João Leite... Porra, mas o cara que foi campeão, sabe? Ele é o goleiro. E o time se torna o grande time, porque é o time campeão, é o time do momento. Então isso aí é inegável. E não invalida a história anterior, nem os times que também marcaram época, mas ele conquistou. Você não acha que no caso do Calil ainda tem um mérito maior? Eu acho que ele derruba um grande tabu, que é aquela história de que presidente torcedor não consegue administrar bem o clube. E se ele não fosse torcedor, Dimara, talvez ele não faria isso. E ele derrubou esse tabu, e a gente tem um exemplo muito claro, que é o do próprio Ricardo Guimarães, que é um torcedor apaixonado, mas que não conseguiu ser administrativamente importante para o Atlético. E foi destacado como apoio, que ajudou ontem. E continua apoiando, tem um papel importantíssimo no investimento, nessa forma, mas ele não tinha aquele perfil do administrador que o Calil mostrou. Olha, então ele quebra esse tabu. Você pode ser as duas coisas, porque não vamos longe não. Vou pegar aqui o Rodolfo Groco, que é um torcedor apaixonado, louco. Toda aquela diretoria do Atlético é tão apaixonada quanto o Calil, Daniel Nepomuceno, todo mundo. A gente tem que citar os nomes sim, porque todos esses caras fizeram parte do projeto. Não chega aí. Só que são administradores, o Groupen modernizou. A Adriana Branco, que você citou também, que ela cuida de uma retaguarda, o cara modernizou o Atlético, eles enxugaram, fizeram um condomínio de dívidas da ação trabalhista, falou, podemos pagar 20%, 10%, vamos equacionar. Teve a visão com independência, por mais que o Mineirão tenha trago uma renda maior do Brasil, que vai ser difícil de ser superada, mas o Independência foi decisivo nessa trajetória do Atlético. Claro. Foi a escolha certa naquele momento. Exatamente. Foi a escolha certa. Sabe, não adianta falar se estivesse lá. E para o Cruzeiro, o Mineirão é a escolha certa. Quando a gente valoriza um, você não desmerece o outro. Então tudo foi bem feito, tudo foi bem escolhido, tudo teve o dedo da gestão, teve o dedo da paixão do torcedor. E tem que lembrar... Lembra daqui a pouquinho, Dimara, eu preciso rapidamente chamar... aliás, eu vou falar da festa da torcida, que virou a madrugada dentro na capital mineira. E quero também, daqui a pouco, a opinião do Cadu, que acompanhou, né, porque passou pelo local também da festa, acompanhou o torcedor, para a gente falar mais sobre a questão da torcida. E eu quero perguntar ao Cadu Doné, uma coisa que foi muito discutida antes do jogo. Há como comprar uma final, comprar jogadores? Ontem, em algum momento, isso foi detectado. O Cadu fala daqui a pouco. Vamos ver a festa da torcida.
Um mar de gente na Praça 7 para comemorar a vitória do Atlético Mineiro na Libertadores. As vozes se misturaram e um único coro foi formado pelos torcedores. E as pessoas não paravam de chegar. Famílias inteiras saíram de suas casas e foram para as ruas. Teve também aqueles que se arriscaram. Este rapaz subiu em cima de uma placa e ficou pulando. Outros ficaram no meio do obelisco na praça. Nada que tirasse o foco da maioria das pessoas, que era festejar. Após a vitória no Mineirão, parte dos torcedores vieram aqui para a sede do Clube Atlético Mineiro. E a festa só tem hora para começar. As ruas próximas à sede social do clube ficaram fechadas. E para quem resolveu sair de carro, encontrou um engarrafamento de torcedores felizes. E pelo Galo, vale tudo. Olha só o carro desse torcedor, como é que ficou todo enfeitado. Depois de uma vitória dessa, tudo vale a pena, né? Ah, vale tudo. Depois de 40 anos, vale tudo. Vai sair pelas ruas com a família, comemorar um título desse. Hoje vai até de madrugada, não tem hora não. Até o Galo tá indo junto. Esse aqui não sai daqui mais não. E teve quem viajou mais de 2.000 quilômetros para gritar: é campeão. Valeu a pena, Galo é Galo, valeu a pena Galo, 2.000 quilômetros foi à toa não. E dos grandes aos pequeninos, todos estavam comovidos pelo título inédito. Melhor que o Galo ter sido campeão, o Galo agiu como campeão, aguentou os 90 minutos e é campeão. Cala a boca de todo mundo, é Galo! Para não deixar passar em branco, todos queriam mandar um recadinho especial. Ô moça, eu queria falar com o senhor, moça, que o senhor já tá mais velho, o senhor tem muito tempo, que o senhor não ganha o título, moça. Agora o cavalo paraguai é campeão da América, moça. E sempre no meio dos torcedores do bem, tem aqueles que ficam com ânimos exaltados. Esse jovem foi detido após jogar uma bomba em direção a outros torcedores. Um torcedor do Atlético foi detido agora pela Polícia Militar. Qual foi o motivo, capitão? Excesso? O policial não quis gravar, mas informou que no meio havia uma criança de 3 anos. O rapaz não teve o nome divulgado e foi levado para a delegacia. É, rapaz, que momento, hein? Vale tudo, Gil? Olha aqui, yes, we can. Agora que você já sabe que tá bem do coração, lembre-se que nem tudo tem que ser sofrido, hein? Olha a mamata que eu tenho para você aqui. Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 10 por dia. Compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, mas ligue 3003-4443, 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode entrar como lance. E olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento. É só a Brasil mesmo, hein? Para fazer isso por você. O Lucão tá feliz, hein, Lucão? Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho, 3003-4443. E ainda não ligou? Por quê? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil nas mãos. Seu time campeão. Já imaginou? Você vai gastar o dinheiro como quiser? Não perca. Ligue agora 3003-4443. Seu Chevrolet novinho por menos de R$10 por dia só na Brasil. Olha a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje vão receber a camisa da Catrópia. Camisa do seu time no coração, hein? Eu e o André estamos que nem Ronaldinho e Jô. Olha aqui, ó. Olha essa camisa aqui do Tardelli. Olha aqui, a do Tardelli que eu estou dizendo que tem um autógrafo dele aqui, ó. Tardelli mandou essa camisa aqui, na verdade, para mandar para o Paulo Morsa. Mas a gente segurou ela aqui para fazer a promoção. Olha aqui, ó. Do Galo, campeão da Libertadores, do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro e o Júlio Batista, hein? Será apresentado domingo no... Não, tá feia a coisa aqui. Será apresentado domingo no Clássico, hein? Olha aqui, ó.
camisa do Cruzeiro. E o América, hein? Campeão mundial ano que vem, hein? Pode escrever aí, só para os 10 primeiros. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Ligue agora, não perca tempo. 3003-4443, carro novo, concorrendo a 25 mil, camisa do seu time, aí ninguém segura, amigão. 3003-4443, é Chevrolet, é um Brasil, intervalo rápido, eu volto já. Cadu Doné vai responder se vale tudo, até já.